São pessoas que têm problema de enfrentamento, dificuldade na habilidade de enfrentamento. Então, essas pessoas precisam de ajuda. Resumindo, a automutilação não suicida é nada mais, nada menos do que a incapacidade de lidar de uma maneira saudável com a dor psicológica. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A dor, vocês que estão aqui me acompanhando, vocês têm dores psicológicas. Que vocês ficam dizendo, Jane, eu não sabia quem eu era, eu não sabia isso, eu não sabia aquilo. Eu sentia uma dor no peito, eu sentia isso na minha cabeça. São pessoas que têm dificuldade em gerenciar suas emoções. Têm dificuldade em regular, expressar e entender as suas próprias emoções. Então, essa mistura de emoções desencadeia a automutilação. Isso é muito complexo, gente. Isso é muito complexo. Eles têm sentimentos de inutilidade, de solidão, eles podem estar rodeados de pessoas, eles se sentem sozinhos. Eles sentem pânico, eles sentem muita raiva, culpa, rejeição, ódio de si próprio e uma sexualidade confusa. Por meio dessa lesão pessoal que eles praticam, eles podem estar tentando, né, gerenciar e reduzir a angústia que eles sentem, a ansiedade severa que eles sentem. E quando eles se automutilam, eles sentem proporcionalmente uma sensação de alívio. E eles distraem aquela emoção dolorosa através da dor física. Então, esse rapaz precisa de ajuda, porque uma hora ele pode morrer. Esse rapaz precisa de ajuda urgente. Ele precisa procurar um médico, ele precisa procurar um psiquiatra para se tratar. Porque ele sofre, ele tem a síndrome da automutilação não suicida, que é desencadeada por outro problema, por transtornos que eu já falei, né? Então, se ele não se cuidar, ele é um problema para qualquer pessoa que ele se relacionar. Dizem que ele quer fazer sucesso, então isso é uma frustração na vida dele, desencadeia isso, né? São várias coisas, gente. Mas quando você olha para ele, muitas coisas muitas síndromes, muitos transtornos, essas coisas, a gente descobre por essa parte aqui da face da pessoa, né? Então, se qualquer pessoa que olhar, qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo experiente que olhar essa parte dos olhos dele, já vê que ele tem um problema. Basta descobrir o qual é. Mas na primeira vez que eu olhei a foto desse rapaz, eu falei, esse rapaz tem problema. E aí, pronto, agora. Agora ficou claro para mim essa síndrome que ele tem, que é desencadeado por um transtorno, que pode ser aqueles que eu já relatei, né? Limítrofe ou outro qualquer. Normalmente são 3 ou 4 que desencadeia isso. Oi, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Jane. Primeira vez que está vindo aqui? Quer morar nessa casa 3 ou 4 vezes por semana? Então se inscreve, tá bom? Pode ter certeza que os moradores da casa vão te receber com muito carinho, muito respeito, porque aqui nós somos uma família que nos respeitamos. Até narcisista a gente respeita, tá bom? A gente só não gosta deles, mas a gente respeita eles.
Moradores da casa já sabem, né? Meus dengos, cheiro, beijo, tudo de bom. Nosso tópico de hoje, gente, vocês são impossíveis. Vocês, eu tô dizendo, eu não gosto, mas vocês estão, ó, me direcionando para um caminho que eu não quero, tá bom? De vez em quando, assim, eu falo, mas vai ter coisas que eu vou dizer não, vou bater o pé, não quero, não vou falar e pronto, acabou, tá bom? Então, nosso tópico de hoje é o quê? A mãe do crack e seu namorado, entre aspas. É, esse rapaz, gente, então vocês me pediram para me fazer uma análise sobre o namorado da mãe do crack, né? É o seguinte, gente, esse rapaz, ele tem traços narcisistas? Pode ter, mas ele não é um narcisista. Ele é uma pessoa doente, gente. Existe uma síndrome chamada automutilação, né? Que são aquelas pessoas que no momento de fúria, no momento de raiva, eles se machucam, eles se cortam, eles ficam agressivos, mas eles se machucam muito mais do que machucar outra pessoa. Eles ameaçam se matar, eles são pessoas que têm sérios problemas. A síndrome de automutilação é uma coisa muito séria. Ela pode acontecer na infância, ela pode acontecer na adolescência e ela pode acontecer na primeira fase adulta, que é a que esse rapaz está ainda. A primeira fase adulta começa dos 18 anos aos 25 anos. Como ele tem 23, ele está no período grave dessa síndrome de automutilação. Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Esse rapaz, mas vamos falar do namoro primeiro, depois eu falo da síndrome. Então é o seguinte, eu penso que essa senhora, como ela tem uma instituição que cuida de menores, cuida de criança, e ela recebe é, incentivos estrangeiros para essa fundação, ela deve ter feito algum curso. É o que eu imagino, tá, gente? Eu não estou dizendo que isso aconteceu. Mas as empresas e os órgãos internacionais, né, daqui da Europa, Estados Unidos e de outros países, para ajudar uma instituição, elas têm alguns pré-requisitos. A pessoa vai ter que tomar um curso, vai ter que fazer um curso, vai ter que apresentar alguma habilidade naquilo que ela está se propondo a trabalhar, para poder eles fomentarem, né, aquele projeto. Não é só assim, porque é mãe de famoso, porque é de um famoso, alguém vai fomentar o projeto. O projeto tem que ser baseado numa estrutura, principalmente se vai tratar de criança, né, gente? Então é isso. Então, essa senhora, ela deve ter conhecimento disso. E ela resolveu tentar ajudar o rapaz para amenizar o problema do rapaz, tá? É o que eu penso. Pode ser por aí. O fato dela estar ainda tendo contato com ele. Talvez ela tenha percebido, né? Se ela fez realmente esses cursos que eu estou pensando, ela pode ter percebido que ele tinha um problema e ela se dispôs a ajudá-lo. Tá bom, passou, né? Então, vamos agora para o problema, tá? Ele tem um histórico de automutilação. Ele briga, ele acontece com seus companheiros e suas companheiras, e depois ele se automutila.
Normalmente, esse tipo de síndrome, esse tipo de problema, a gente chama de automutilação não suicida. Porém, a pessoa pode morrer? Pode. Normalmente, eles se cortam, essas pessoas se cortam, essas pessoas se machucam, eles dão um murro em vidros, eles podem ter lesões graves, como cortar um nervo, né? E não poder mais movimentar a mão, ou o braço, ou a perna, porque eles também dão chute. Então, eles se automutilam. Por que que uma pessoa se automutila? Quando criança, a mãe e os professores devem observar uma criança que está sempre machucada, uma feridinha que nunca sara, tá? Aquela feridinha que nunca sara, está sempre inflamada. Tem que observar, tem que chamar a mãe, para o professor observar isso, tem que chamar a mãe, dizer, olha, seu filho precisa ir ao médico, tem tratamento, a pessoa pode se curar. No adolescente, a mesma coisa. Tem que encaminhar para tratamento rápido. Porque essas pessoas, quando elas se machucam, elas podem trazer consequências para quem está cuidando delas ou para quem vive com elas, né? Porque pode ser confundido com maltratos de outro. Ou essa pessoa pode, uma hora, se automutilar de uma forma que venha realmente a perder a vida. A automutilação, ela não é suicida, a automutilação não suicida, entendeu? Mas a pessoa pode se suicidar devido à gravidade da automutilação. Por que que eles fazem isso? Eles não fazem isso para morrer, gente. Eles fazem isso por vários motivos que eu vou falar aqui agora para vocês, né? E, inclusive, esse rapaz nem precisa de um expert para dizer que ele sofre disso, porque ele já deu todas as bandeiras necessárias e as características necessárias para ele ser diagnosticado como uma pessoa que tem síndrome de automutilação não suicida. Por que uma pessoa faz isso? A pessoa expressa sentimentos internos externamente. A pessoa que sofre da síndrome de automutilação, ele externa esse sentimento angustiante para o mundo exterior. Ele faz isso porque ele quer chamar atenção, ele quer pedir socorro, ele está pedindo socorro. Ele tem medo de ser punido por falhas percebidas. Não é punido, como se fala? É punido moralmente, punido socialmente, você está entendendo? Então ele fica com aquele medo, com aquele pavor. E ele faz isso para ele sentir dor. Então, a maioria das pessoas que sofrem dessa síndrome são adolescentes e adultos jovens, que eu já te falei para vocês que é de 18 a 25 anos, né? A partir dos 25 anos começa a segunda fase adulta. Até os 25 anos o cérebro está em formação. Por que a pessoa desenvolve isso? Porque nessa fase aí, as emoções elas são voláteis. E o adolescente, ele sente uma pressão, né? Ele sofre uma pressão crescente de colegas, de família, né? De amigos. Eles sentem solidão, conflito com os pais e outras figuras de autoridade, né? Pessoas que têm amigos que se machucam intencionalmente, ou seja, que têm essa síndrome, pode vir, se ele for adolescente, ele pode também vir a praticar isso. Porque de tanto ele conviver com aquela pessoa e ele observa que aquela pessoa se sente bem, ele quer sentir o prazer. O que a gente detecta nessas pessoas que fazem isso? São pessoas que foram negligenciadas na infância ou na adolescência, pessoas que sofreram abuso sexual, físico,
ou emocional, pessoas que tiveram experiências com eventos traumáticos, pessoas que cresceram ou permanecem num ambiente familiar instável, disfuncional. Eles têm problemas, né, com a identidade pessoal e sexual. Algumas pessoas que se machucam, elas são socialmente isoladas. Então, isso é um problema de saúde mental. As pessoas que se machucam, elas são autocríticas e elas são pessoas fracas em resolver os seus próprios problemas. Além disso, a automutilação está associado a certos transtornos mentais. Tipo, comumente a automutilação está associada ao transtorno limítrofe, né? Que vocês chamam aí no Brasil, como é o nome, meu Deus do céu? Borderline, né? Depressão, transtorno da ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, distúrbios alimentares, uso de álcool ou de drogas. Normalmente eles têm acesso de raiva, aquela raiva que está dentro deles, que eles não sabem administrar e não sabem por que tem aquela raiva, eles colocam para fora no momento que eles tomam qualquer dose de álcool ou de droga. Eles ficam irreconhecíveis. E é nesse momento que eles se machucam mais ainda. As pessoas que sofrem dessa síndrome, eles podem ter uma variedade de complicações. Porque depois que eles praticam isso, a automutilação, os sentimentos deles são agravados. Sentimento de vergonha, de culpa, baixa autoestima. Normalmente eles têm baixa autoestima e aí piora, né? Eles são suscetíveis à infecção, então aqueles ferimentos podem se agravar. Uma série de problemas, fora os distúrbios subjacentes que eles adquirem, né? Então, eles podem se suicidar? Pode. Em um momento de raiva, eles podem fazer. Normalmente, é para eles sentirem dor que eles fazem isso, porque a dor diminui o desespero que eles estão sentindo, a angústia que eles estão sentindo por dentro. Diminui a raiva. Diminui o sentimento de rejeição. Por quê? Porque no momento que ele se machuca, sério, como foi o caso desse rapaz agora, ele é paparicado ali, né? Ele tem a atenção de alguém, alguém protege, alguém leva para o hospital, alguém vai lá e acolhe e acalma ele, e naquele momento ele se sente validado e amparado. Ora, essa reação que eles têm não seja uma tentativa de suicídio, é uma tentativa de se validar, de chamar atenção, de pedir socorro, eles estão desesperados. Porque assim, eles vão guardando aqueles problemas emocionais, vão guardando, e aí na hora que o problema explode, é que eles praticam a autolesão. É preciso trabalhar essas pessoas com resiliência, é preciso trabalhar essas pessoas com remédios e com uma assistência psicológica até a pessoa sair desse desespero. Alguns nunca vão sair, tá? Alguns vão ter que tomar remédio e ser tratados pro resto da vida. Eles normalmente eles usam objetos pontiagudos para se arranhar, para se ferir, para se cortar, né? Eles se queimam com fósforos, com cigarros, com objetos afiados, aquecidos, com facas, etc, etc. Pessoas que gostam muito de fazer, que não para de fazer tatuagem, são pessoas que podem estar com esse tipo de problema. Isso não é uma coisa específica de quem faz tatuagem, né? Entenda uma coisa. Algumas pessoas que fazem tatuagem, eles fazem porque eles têm esse problema. Normalmente,
Eles gostam de socar, né, as mãos, os pés, eles gostam de socar. Tem uns que soca a cabeça na parede, bate a cabeça na parede e se machuca seriamente, insere objetos na pele, perfura a pele com objetos. Então é um negócio de louco, assim, sabe? Com maior frequência, eles machucam as mãos e os braços, pernas, o torso, né? Mas qualquer área do corpo pode ser usada como autolesão. E quando eles não são tratados, esse ato de autolesão, ele pode se tornar repetitivo. E aí é onde a pessoa corre o risco de morrer, né? Então é necessário consultar um médico, procurar ajuda, conversar com alguém que a pessoa confia, um líder espiritual, um médico, um professor, um conselheiro escolar, um enfermeiro, seja quem for, gente, tem que pedir ajuda. Mas nesse caso aí desse rapaz, o rapaz é doente. Ninguém percebeu isso, você vê pelo olhar dele. O olhar desse rapaz está sempre pedindo ajuda, pedindo socorro. É uma pessoa que tem problemas sérios, graves. Então ele precisa ser tratado, ele precisa ser cuidado. Mas aí o que é que as pessoas fazem? Xingam, desejam as piores coisas, ofendem. Aqui, se esse rapaz vivesse aqui na Europa ou nos Estados Unidos, certamente esse rapaz já estava em tratamento. A primeira vez que ele fizesse isso, ele seria encaminhado para tratamento, porque esse problema dele é sério. Então a gente não sabe se ele é um borderline, né? Ou se ele é qualquer ou se ele sofre de outros transtornos que desencadeiam a automutilação. Normalmente essas pessoas também, elas são bissexuais. Pessoas que se automutilam, elas têm problemas com a sexualidade. E normalmente eles são bissexuais. Isso não quer dizer que todas as pessoas bissexuais sejam, tenha esse tipo de transtorno, entendeu, gente? Não é isso. Mas isso é decorrente em pessoas que têm essa síndrome. Então, isso é uma das coisas que desesperam eles. Isso é uma das coisas que levam eles a se machucarem. Esse problema sexual que eles têm. De não saber o que quer. De não estar feliz nem de um lado nem de outro. Então, essa pessoa tem que ser incentivada a procurar ajuda. Porque são pessoas altamente infelizes. São pessoas que foram negligenciadas, são pessoas frustradas porque não conseguiram as coisas que desejavam, pessoas que sonham alto e não conseguem realizar, pessoas que foram abusadas sexualmente e aí eles ficam nessa ambiguidade, sabe? Não sabe se gosta de mulher, não sabe se gosta de homem. Eles se odeiam. São pessoas que têm problema de enfrentamento, dificuldade na habilidade de enfrentamento. Então, essas pessoas precisam de ajuda. Então, resumindo, a automutilação não suicida é nada mais, nada menos do que a incapacidade de lidar de uma maneira saudável com a dor psicológica. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A dor, vocês que estão aqui me acompanhando, vocês têm dores psicológicas. Que vocês ficam dizendo, Jane, eu não sabia quem eu era, eu não sabia isso, eu não sabia aquilo. Eu sentia uma dor no peito, eu sentia isso na minha cabeça. São pessoas que têm dificuldade em gerenciar suas emoções. Têm dificuldade em regular, expressar e entender as suas próprias emoções. Então, essa mistura de emoções desencadeia a automutilação. Isso é muito complexo, gente. Isso é muito complexo.
Eles têm sentimentos de inutilidade, de solidão, eles podem estar rodeados de pessoas, eles se sentem sozinhos. Eles sentem pânico, eles sentem muita raiva, culpa, rejeição, ódio de si próprio e uma sexualidade confusa. Por meio dessa lesão pessoal que eles praticam, eles podem estar tentando, né, gerenciar e reduzir a angústia que eles sentem, a ansiedade severa que eles sentem. E quando eles se automutilam, eles sentem proporcionalmente uma sensação de alívio. E eles distraem aquela emoção dolorosa através da dor física. Então, esse rapaz precisa de ajuda, porque uma hora ele pode morrer, né? Qual é o histórico? O histórico é que alguém estava chantageando ele por causa de uma dívida que ele tinha. Uma pessoa que chantageia outra, mesmo aquela pessoa sendo um devedor, é uma pessoa que tem um caráter duvidoso. Se a pessoa te deve, a pessoa não quer pagar, existe recursos legais, como a lei, para obrigar aquela pessoa a pagar, para pegar um objeto, uma coisa daquela pessoa e leiloar e sei lá fazer o quê. Mas existem meios legais, né? Chantagear uma pessoa, tipo manchar o caráter daquela pessoa publicamente, isso é crime, gente. Isso é crime. Então ele estava sendo chantageado por causa de uma dívida que ele tinha e ele fez isso no desespero. Eles têm dificuldades em relações interpessoais. Eles têm uma instabilidade comportamental severa, comportamental e emocional, impulsividade e imprevisibilidade. Então, a pessoa pode trazer vários problemas. Normalmente, esse tipo de síndrome, ela é realizada de maneira controlada ou ritualística, né? Que geralmente deixa um padrão na pele. Quais são os problemas que desencadeiam isso? Limítrofe, estresse pós-traumático, depressão, distúrbios alimentares, problemas com álcool e drogas. Então, por que a mãe do crack anda protegendo ele? Porque ela deve ter percebido que ele tem problema. Mas a melhor ajuda, nesse caso aí, não é a financeira. A melhor ajuda é ajuda psicológica, é uma ajuda médica. Esse rapaz precisa se tratar e provavelmente, pelo grau que ele atingiu, ele já está com 23 anos, ele não se tratou cedo, então ele vai passar o resto da vida tomando remédio para controlar essas reações dele, fazendo terapia para parar de se mutilar. Ok? Então, eu só falei desse assunto hoje porque isso envolve uma área muito, muito grande de psicologia. É mais para psiquiatria, entendeu? Esse tipo de transtorno dele está mais para psiquiatria do que para psicologia. Mas, de qualquer forma, como a gente estuda isso, por isso que eu vim aqui falar, porque isso é importante vocês saberem e vocês perceberem quando alguém faz isso. Um beijo no coração, fica com Deus, tá? Tchau.